Governo de Mato Grosso, estado de transformação. Você já ouviu falar em porto? Claro, porto é aquele local onde atracam navios, barcaças de vários tamanhos. E de Porto Seco? É a mesma coisa, com a diferença, não tem água. É isso, Chico? Muito bem, Mira. Meu amigo Biratã, isso, exatamente. Porto Seco é a mesma coisa que portos, que aeroportos, certo? É um local onde nós recebemos mercadorias importadas ou a serem exportadas, promovemos a liberação dessa mercadoria com a Receita Federal, juntamente com os órgãos anuentes, que é o Ministério da Agricultura, através do Vigiagro, e o Ministério da Saúde, através da Anvisa, onde os produtos são fiscalizados e liberados, tanto para serem exportados, como para fazer a nacionalização quando das importações. Olha, gente, da mesma forma que acontece lá no porto, com água, claro, lá no mar, pega-se um container com produtos advindos de outros países e deixa lá em Paranaguá ou Santos ou qualquer outro porto, e eles são recolhidos para determinados estados. Aqui no Mato Grosso, esse vem de Paranaguá? Esse container chegou de Paranaguá, nós só estamos afastando aqui, mas ele já foi desovado e já foi ovado, nós só tiramos para demonstração, e ele está carregado com madeira de teca, madeira de reflorestamento, tanto esse como o outro container no caminhão vão de volta para Paranaguá, lá vão para um navio e o destino final é a Índia. Nesse período de transporte aí, pelo modal rodoviário, ele leva em torno de quantos dias? 3 dias e meio daqui até Paranaguá, poderia fazer em 3 dias, mas na caminhão da frota do Porto Seco só viaja de dia, não viaja à noite. Por conta da restrição? Não, por conta não só da restrição, como essa restrição a gente já tem há muito tempo. Nós achamos que é muito mais segurança. A segurança é muito maior dessa forma, certo? Além de madeira, o que mais é comum a Porto Seco transportar? Algodão, certo? Alguma coisa de algodão e da indústria, interessante, nós só temos uma indústria aqui que manda alguma coisa para o exterior. É a PB, que é uma fábrica de gelatina. Gelatina extraída do couro, do boi, certo? E manda para o mundo inteiro, os Estados Unidos, Argentina, Alemanha. Ela está sediada em Acorizal? Exatamente essa, é uma bela de uma empresa. Se não tivesse Porto Seco aqui, como o governo faria para importar ou exportar? Nós temos muita dificuldade para fazer essas operações, certo? Mato Grosso não tem mar, nós sabemos disso, não é banhado por nenhum oceano. Os nossos rios, infelizmente, embora eles ofereçam condição de navegabilidade, eles não são aproveitados para tal. As ferrovias nossas praticamente inexistentes, nós temos aí um arremedo só de ferrovia, certo? Num cantinho do estado. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de exportar os nossos produtos e de importar produtos que são necessários para a melhoria e para o desenvolvimento do estado. Francisco Almeida é muito conhecido como Chico Paiaguás, que há tempo está aqui no estado, participa de políticas diversas dos governos passados. Porto Seco e o distrito em si surgiu no governo Garcia Neto, portanto, Porto Seco há 35 anos aqui, o distrito quase 40 anos. Políticas fiscais necessárias para essas empresas, Chico, aqui no distrito? Nós tivemos aí durante um longo tempo um programa chamado PRODEIC, que no governo passado foi desvirtuado e agora nós estamos aí elaborando, com muita lentidão, diga-se de passagem, um novo programa de desenvolvimento para o estado. Os empresários que aqui estão, os empresários que para cá gostariam de vir,
tem pressa nas soluções das políticas desenvolvimentistas do Estado. O país está passando por uma fase difícil, certo, economicamente e politicamente, mas Mato Grosso não precisa necessariamente estar parado no tempo em função do problema federal. Se você tirar fora o agronegócio, do qual todos os mato-grossenses, mesmo os que não são produtores, se orgulham muito, porque nós somos campeões em produção e em produtividade, se você tirar fora o agronegócio, nós temos poucas atividades que a gente pode se orgulhar aqui no nosso estado, certo? Nós temos que industrializar o estado até para que, num futuro, se nós tivermos uma queda de rendimento de uma determinada atividade, a outra vai dar sustentabilidade. Seria assim, para consubstanciar essas economias, a atração de novas empresas necessariamente passariam por incentivos fiscais, que seria a isenção do ICMS por acaso. Por exemplo, a Porto Seco precisa de incentivo. O que a Porto Seco diria em função desses atrativos para as novas empresas? Olha, o Porto Seco não precisa de incentivo. O que o Porto Seco precisa, exatamente, é que as empresas se sintam atraídas a vir para Mato Grosso ou aqui desenvolver as que já estão, desenvolver mais e melhor as que já estão. Para isso é necessário uma política de desenvolvimento, uma política de incentivos, certo? E você pode incentivar de diversas maneiras, certo? E fazer, por exemplo, vamos citar um exemplo aqui do estado vizinho nosso, o exemplo de Goiás. Goiás hoje tem 4 indústrias automobilísticas, está produzindo trator, implemento agrícola e que vem tudo para Mato Grosso, que é o grande estado consumidor, é o grande produtor. Bira é o grande produtor nosso. E esses produtos, quer dizer, o recurso dos nossos produtores sai daqui para viabilizar o pessoal instalado em outro estado da federação. Se nós continuarmos nessa política, nós vamos eternamente ficar como meros produtores de matéria-prima in natura. Como mitigar essa situação? Diminuição de impostos, energia, comunicação, mais ou menos isso? Existe, olha, eu ao longo desses anos eu tenho apresentado aos diversos governos que por aqui já passaram algumas sugestões. Por exemplo, Mato Grosso só tem 3 milhões de habitantes, então é um consumidor pequeno, lê do engano. Mato Grosso, em alguns produtos, é o maior consumidor do Brasil. Vou citar 2, certo? Em agroquímicos, por exemplo, nós somos o maior consumidor do Brasil. Nós temos o maior rebanho de gado do Brasil. Estamos crescendo violentamente na criação de peixes. Temos um rebanho de frangos, de galinhas enormes, certo? E também de suínos. No entanto, nós não temos nem sequer uma fábrica de equipamentos para a saúde animal. Convocação do empresariado, a associação dos empresários do distrito para uma nova política junto ao governo, isso tem sido feita? Tem sido feita, sim. Os empresários têm, de um modo geral, certo, pedido ao governo que agilize essas coisas, principalmente agora. Nós entendemos que o atual governo recebeu uma herança não muito agradável, certo? Só que tem uma coisa, ele não pode ficar esperando 4 anos para resolver essa coisa que não foi agradável. Nós temos que tocar o barco para frente. Existem órgãos do governo que são da justiça, que são para punir os que fizeram as coisas não muito republicanas, e órgãos como a SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento, para cuidar do desenvolvimento. Chico, a questão do dólar hoje, exorbitante. Como fica essa relação de compras de grandes empresários aqui, grandes empresas que necessitam de produtos, de matérias-primas advindas do exterior? Essa dificuldade cada vez mais. Todas as comunidades desenvolvidas do mundo, os países desenvolvidos, ou mesmo comunidades, certo? Elas importam muito e exportam muito, certo? É um ledo engano das pessoas pensar que é importante exportar e não importar. Não é por aí, certo?
Nós temos que exportar aquilo que nós temos tradição, aquilo que nós temos capacidade de produzir melhor que os outros e importar aquilo que nós não temos essa mesma capacidade. Essa relação importação e exportação, há uma balança. Como é que está equilibrada essa balança hoje? Ou não está equilibrada? Não, nós tivemos, não tá equilibrada, a política econômica do Brasil não vai bem. Você fala assim, porque nós tivemos uma alta violenta do dólar em relação à nossa moeda. O maior problema no setor cambial é a variação violenta para cima ou para baixo, com muita rapidez, e todos os dias ela se mexe com uma velocidade incrível, onde o empresário e os setores não conseguem acompanhar. Aí vira um cassino, certo? Dólar alto, falta de incentivo, impostos altos e o concorrente aqui do lado atraindo possíveis empresários que viriam para cá. Atrair empresas para cá, nós temos que ter uma política de desenvolvimento, certo? E sem a política de desenvolvimento, sem a garantia aos empresários de fora de que aqui as coisas são feitas dentro da lei e da ordem e que o empresário tem segurança jurídica para vir para cá, nós não vamos conseguir grande coisa, não. Mas há uma saída. Nós temos que ter duas coisas: segurança jurídica, certo? Uma política séria para isso, e ser ousados, ousadia. Para a balança do Estado, a questão da Lei Candir, né, que vem da exportação, o que está faltando? Porque muito se fala e não se vê nada. Olha, a Lei Candir, embora já tem gente falando que ela deveria ser revista, etc. e tal, a única revisão que teria que ter, que isso não é culpa do Estado, é que o governo federal cumprisse com a parte dele. Nós temos repasses da Lei Candir, que o governador Pedro Táxi tem pedido com insistência para que Brasília cumpra a sua parte, porque Mato Grosso cumpriu a dele, certo? Mas isso não tem sido feito. Infelizmente, o nosso Estado, o Brasil, ainda vive no mesmo tempo de Dom João VI. A política do governo federal exige que estados e municípios vão para Brasília para fazer o beijamão, da mesma forma que fazia Dom João VI quando os súditos iam lá visitá-lo na época que chegou no Brasil, em 1808, se não me engano. Aqui também tem mãos e mentes, patrão e operários, trabalhando para o desenvolvimento de Mato Grosso. Faça parte desse sucesso também. Mato Grosso que produz. Governo de Mato Grosso, Estado de transformação.